Paz do Senhor, amados, eu sou a professora Elisa Nantes, estou falando aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Londrina, Paraná, Departamento de Educação da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui juntinhos para estudar, mais uma vez, um trimestre que se inicia com uma capa muito significativa, nos remetendo a reinado, a trigo, que tem a ver com toda uma questão espiritual, de nós pensarmos em bonança, trigo de coisas novas. E o título da revista, O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família. Dá para falar um glória a Deus aí? Glória a Deus, né? Glória a Deus que é Ele que governa o mundo. Glória a Deus que é Ele que cuida da família. E como recorte da Bíblia, nós temos os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Olha que interessante, professor. Então, nós vamos fazer uma ponte com o que nós estamos estudando aqui, trazendo para o que nós podemos usar na aplicabilidade de hoje. E o nosso encontro vai tratar da lição 6, o livro de Esther. Por isso que nós temos assim uma coroa, simbolizando uma coroa, inclusive feminina, da rainha Esther. E lembrando que quando nós vamos apresentar uma lição que fala sobre o livro, ela não vai aprofundar um aspecto em específico, ela vai mostrar um todo. E o comentário bíblico da CPAD traz para a gente uma informação até a mais, que alguns podem não conhecer, grande parte com certeza conhecem, que o livro de Esther leva o nome da sua própria personagem, mas personagem no sentido de verídico, né? De ser uma pessoa verídica, real, que é uma judia, tendo como nome de origem da família Hadassa, mas que foi renomada com outro nome, como Esther, com o sentido de uma estrela, um nome provavelmente escolhido como um reconhecimento da sua beleza após tornar-se rainha. E sempre que a gente vai apresentar um livro, se você puder, professor, professora, faça uma síntese para o aluno, assim, de uma forma bem sumarizada. Eu montei aqui uma forma bem sumarizada, assim mesmo, porque eles podem ler o livro, devem ler o livro na íntegra, né? Só para lembrar como que é a narrativa. É um livro narrativo porque nós não temos muitos diálogos, ele predomina a narração mesmo, que vai descrever os fatos. Trata-se de uma história de uma jovem judia, ela se torna a rainha da Pérsia e ela salva o povo da destruição. Ó, você fala uma frase de uma linha e meia já dá um impacto. Opa, como uma pessoa pobre, tal, se transforma numa rainha e ainda salva um povo. Já chamou a atenção do seu aluno, amém? Aí você pode acrescentar mais informações, mostrando que essa jovem, ela vivia num império persa que era multicultural, para já dar a ideia que com certeza haviam vários deuses, né? E a narrativa vai destacar a providência divina e o papel crucial de Esther e do seu primo Mardoqueu. E eu gostaria que você atrelasse sempre esse papel e essa ação, não só a Esther, mas puxando também para Mardoqueu, porque mais para frente eu vou explicar melhor a relevância que possivelmente os meus olhos e os seus vão ver sobre as ações de Mardoqueu. A história começa com o rei Assuero, para historicamente contextualizar. Ele organiza um grande banquete na capital de Suzã. Durante essa celebração, ele chama a rainha Vasti, ela se recusa a ir até ele, e ele destitui-a do trono, ficou nervoso, ficou bravo, né? E ele inicia uma busca por nova rainha. Entre as jovens selecionadas, temos Esther. Quem é Esther? Uma órfã criada por seu primo Mardoqueu, e ela é escolhida devido a essa graça e beleza. Enquanto isso, vamos pensar que agora ela já foi escolhida, selecionada, está num palácio. Aí você fala, só alegria? Imagine se dentro de um palácio que não predomina Cristo, não predomina na ocasião Deus, nós teríamos paz e tranquilidade. Claro que não, nós teríamos o quê? Traição, nós teríamos competição, nós teríamos outras ações possíveis que com certeza não teriam a ver com ações que vêm de Deus. Tanto que dentro do palácio, Mardoqueu já descobre que há uma conspiração para assassinar o rei, avisa Esther, ela avisa o rei, a vida do rei é salva e ele nem agradece nem reconhece Mardoqueu. Tá vendo como que é um homem sem Deus? Aí o vilão dessa história, que vai apresentar e vai desencadear toda uma situação, é Hamã. Ele é um oficial de alta patente
E ele quer ser adorado, ele quer que as pessoas se curvem diante dele, até por uma questão de ego, de vaidade. E Mardoqueu não faz isso. A partir deste momento, ele levanta toda uma situação diabólica mesmo, para que o rei considere os judeus como alguém que é perigoso, potenciais assassinos, que podem acabar com o reinado dele, tanto que o rei acaba assinando um decreto para dirimir, assassinar, no sentido de promover um grande genocídio de matar todo mundo e extirpar os judeus daquela nação. E aí a casa cai, né? Mardoqueu sabe disso, resumidamente, pede: Esther, você é rainha, nos socorre. Claro que Esther tem medo, porque ela pode ser convocada, ela não pode se auto-apresentar. E se auto-apresentar e o rei não concordar, ela morre. No entanto, Mardoqueu lembra que talvez ela tenha sido convocada como rainha exatamente para salvar o seu povo. Imagine eu e você no lugar de Esther, que situação delicada. Nesse momento, ela tem que tomar uma decisão e ela decide arriscar sua própria vida e pede a todo o povo que jejuem, orem por 3 dias. Ela se apresenta diante do rei, ela é recebida por Alcero e Ramã para 2 banquetes. No segundo banquete, ela revela a sua identidade judaica, denuncia o plano de Ramã. Furioso, o rei o manda executar na forca que ele havia inclusive preparado para Mardoqueu. Um decreto, uma vez decretado, assinado, publicado, ele não tem como ser revogado. Então Assuero emite um novo decreto permitindo: a gente vai matar os judeus, mas eles têm direito de se defenderem. Novamente, no dia marcado, Deus entra com providência. Os judeus certamente saem vencedores. Como uma forma de glorificar Deus, Mardoqueu sugere uma festa que se chama Festa de Purim, também conhecida como Festa das Sortes, que até hoje faz parte da tradição anual para comemorar essa salvação dos judeus. Então, resumidamente, nós temos aqui no livro de Esther, mesmo Deus não sendo citado, nós vemos Deus direcionando todas as coisas no momento de aflição do povo dele. Como estamos apresentando o livro, vamos para aspectos como, por exemplo, aspectos históricos. Contexto sócio-histórico, nós temos a questão do cativeiro babilônico, porque os eventos ocorrem durante o período do exílio dos judeus na Babilônia. Esther viveu em uma nação com múltiplos deuses. Havia o predomínio do Império Persa. A história se passa na capital do Império Persa, Suzã, após os persas terem derrotado os babilônicos. Nós temos como personagens que eu chamo de principais, mas personagens no sentido de pessoas reais. A Esther, que é uma jovem judia órfã que se torna rainha. Mardoqueu, que é o primo e tutor de Esther, que descobre um plano contra os judeus. O próprio rei Assuero, rei da Pérsia, que escolhe Esther como rainha. Ramã, que é o oficial que planeja toda a questão do extermínio dos judeus. E se fosse falar assim, que mensagem que tem nesse livro, professora? Esse livro tem uma mensagem que Deus cuida do seu povo. Só que o povo de Deus precisa ter uma ação também para que haja o livramento. Eles foram salvos? Amém, glória a Deus. Tiveram que lutar? Sim, tiveram que lutar, mas Deus estava com eles na batalha. Outra mensagem que eu destaco daqui é a questão da coragem e fé. Às vezes, Deus te coloca num lugar que você fala, eu não vou dar conta disso não. Só que se Deus colocou Esther lá e estava com ela, com certeza ela daria conta e deu conta. Então, se Deus nos coloca numa situação que exige de nós coragem e fé, o Senhor estando conosco, com certeza seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ainda uma terceira e última mensagem que eu destaco daqui é a questão da união. Tem lutas que nós não damos conta sozinhos, só que eu e você somos a igreja do Senhor. Esther chama a igreja do Senhor para jejum e oração. Um dia de jejum, glória a Deus. 2 dias de jejum, começa a complicar. 3 dias de jejum, estou acabada e ainda tenho que ir na presença do rei. Então você veja que a nossa luta, ela é sim uma luta espiritual, mas não estamos sozinhos. Nós somos a igreja do Senhor. Da mesma forma que Esther convocou seu exército aqui,
nós também podemos convocar o nosso exército sabendo quem é o nosso general. E Romanos 12:15 você pode inclusive ler para os alunos que falam, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, porque esse povo estava num dia de choro, porém no final eles tiveram dias de alegria. Vamos lá. Última coisa que eu quero também destacar. Então, providência divina, coragem e fé, união. Última coisa. Eles não fizeram a festa do Purim? Qual a relevância dessa festa? É no sentido de eles reconhecerem que o livramento veio de Deus. É no sentido deles falarem, olha, vamos celebrar, vamos lembrar, vamos trazer à memória aquilo que nos traz segurança, vamos testificar quem é o nosso Deus. Então, nós podemos também implantar isso na minha e na sua vida na atualidade, que após um livramento é a hora sempre da gente, já devemos estar ali na peleja, mas glorificando, mas depois testificando, glorificando, reconhecendo da onde que veio a nossa força, de como que nós conseguimos passar pelo que passamos, como que tivemos as estratégias que tivemos com o Senhor no controle, nos dando força, sabedoria, para que juntos passássemos por aquela estratégia. Esther não passou por isso sozinha, Deus levantou um exército com ela, Deus vai levantar um exército para mim e para você também. Exército não tem a ver com quantidade de pessoas, tem a ver com pessoas de Deus. Mardoqueu foi a pessoa que provocou Esther. Quantas pessoas provocaram Esther? Uma. Quantas pessoas mexeram com Esther, dando coragem, ânimo e força? Uma. Então, uma pessoa direcionada por Deus, nos ajudando, para nós é o suficiente em qualquer batalha. E o texto áureo vai trazer para a gente o capítulo 4, versículo 14, que diz assim, porque se de todo te calares neste tempo, presta atenção no que eu estou lendo, porque é o discurso direto de Mardoqueu, dando uma dura em Esther, e sendo aquela pessoa que é o amigo verdadeiro, que mexe com Esther e coloca Esther, olha Esther, a situação é essa, tu não vai fazer nada não? Só que ó, se Deus te chamou, você pode fazer e não vai fazer, vai ter um preço. E também se você não fizer, Deus vai levantar alguém, porque você não é a última bolachinha do pacote. Quer ver? Presta atenção no que eu vou ler. Esther, capítulo 4, versículo 14. Mardoqueu falando, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa do teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? O que nós temos aqui? Nós temos aqui justamente um amigo verdadeiro, uma pessoa mexendo com toda a questão racional e emocional da Esther, quando fala assim, olha, se você se calar, vai vir socorro sim, eu sou um homem de fé, eu sei em quem eu tenho crido. Mas se você se omitir, um preço há de pagar, porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz é pior que o infiel. Mas quem sabe você não chegou e não está aonde você está justamente para ser usada por Deus. Esther entendeu essa mensagem. E a verdade prática vai falar isso, a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos propósitos. Deus tem pra gente um propósito, Deus sabe por onde passaremos e com certeza Ele já sabe até quem vai colocar no nosso caminho para nos ajudar. E aí, como nós estamos falando, nós estamos apresentando o livro, não estranhe que vai ser essa aula mais técnica mesmo, que vai apresentar a organização do livro, o contexto histórico, os propósitos da mensagem, que é justamente onde eu vou entrar agora, ok? A organização desse livro, ele pertence aos escritos, parte dos 11 livros da terceira seção da Bíblia Hebraica, integra os Megilot. Que são isso? Os Megilot são os 5 livros curtos da Bíblia Hebraica, lidos anualmente em festas judaicas. Além de Esther, inclui Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações e Eclesiastes. Na Bíblia cristã, o livro de Esther figura entre os livros históricos. E quanto ao reconhecimento da canonicidade, faz parte da revelação divina escrita, completa e perfeita. Amém? Qual a característica literária, pensando em estilo de literatura?
Ele tem 10 capítulos, ele é objetivo, ele é histórico, ele traz referências expressas ao rei persa Assuero, ele cita data, ele cita locais, ele traz a veracidade da ocorrência. Ele tem como fonte primária para a festa de Purim descrever a origem dessa festa, não é uma festa por uma festa, é uma festa que é fruto de todo um contexto histórico, que é uma situação de livramento de um povo, por isso surgiu essa festa. Não é uma festa folclórica, ok? Entendeu? Festa folclórica é uma coisa, isso é uma festa real, fruto de uma situação real, amém? E a narrativa, ela predomina a narração, alguém que está narrando, contando, não um discurso direto. Com relação ao autor, é um autor desconhecido. Há uma possibilidade, segundo os historiadores, de ser um judeu na Pérsia. Por quê? Porque eles acreditam que o autor, ele era judeu e ele vivia na Pérsia, porque ele tem um conhecimento detalhado da cidade, dos fatos que ele cita, da administração, como que ela ocorria. Provavelmente a data ela é possível de ser século 5 a.C., cerca de 460 a.C., e há evidências linguísticas, ou seja, a seleção das palavras do texto. O texto utiliza algumas palavras persas misturadas com hebraico, sem expressões gregas. O que isso indica? Indica que há uma escrita anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, em 330 a.C. Contexto histórico. Aí nós temos o povo de Deus no exílio e nós temos também o fim do exílio e o pós-exílio. Então vamos ver o que aconteceu aí. O povo de Deus no exílio. Lembrem que nós estamos num período que é a queda do Reino do Norte, conquistado pelos sírios. Lembrem que nós tivemos a questão do cativeiro babilônico no Reino do Sul, levando em 3 levas os judeus como cativos em 605, 597 e 586. Nós temos também a profecia do cativeiro do exílio de 70 anos, que está registrada em Jeremias, no capítulo 25, versículo 11. Nós temos o propósito desse exílio, que é o tratamento de Deus com Judá para eliminar a idolatria. Nós temos referências bíblicas que Deus abomina a idolatria. Se possível, leia pelo menos Romanos 1, 18 a 25, 1 João 2, 15 a 17. Nós temos a questão também da soberania de Deus, Deus atuando em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos, tanto que no livro de Esther não é citado Deus, mas ele está presente em todo o percurso histórico. Nós temos o fim do exílio, que nós temos então esse exílio dos judeus. Os judeus eles são levados à Babilônia após a destruição de Jerusalém. Aí eles têm a permissão para voltar. E muitos optam por ficar. Por quê? Porque é aquela coisa que a pessoa já conhece, está em segurança, está no Egito, fazendo uma analogia, né? Tem medo do novo, tem medo de uma situação que vai ter uma reconstrução. Porém, nós temos que observar que muitos foram. Então, no pós-exílio, nós temos a história narrada de Esther, que ocorre em Susã, capital do Império Persa. Entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém, a população judaica estimava-se mais de 1 milhão de judeus que estavam na Babilônia. Embora muitos permaneceram, apesar do decreto de Círio os liberando para ir. E o que nós temos que trazer? Como que eu trago um livro histórico para a minha atualidade, para trazer, Elisa, fazendo uma ponte com o meu dia de hoje? Você traz nesse seguinte sentido essa questão do exílio. O retorno a Jerusalém exigia sacrifício, confiança em Deus, exigia você depender de Deus, tal qual exigiu naquela época. Cada dia Deus mandava um maná no deserto. Você tinha que confiar que Deus ia providenciar o alimento daquele dia. E nós também, quando estamos acomodados numa situação, que Deus nos chama para outra situação, que Deus nos chama para uma troca de lugar, que Deus nos chama para fechar um ciclo no ministério, porque Ele tem outras coisas para nós. Nós precisamos também sair desse exílio, desse movimento de você encerrar uma coisa, começar outra coisa. Saber encerrar e terminar com amor, com respeito, sem mágoas. Entender que tudo nesse mundo é cíclico. Tudo. Então nada é nosso. Tudo está na direção do Senhor Jesus. Tal qual, naquele tempo, estava na direção de Deus providenciar o maná de cada dia. E o povo teve saudade
da cebola, né? Então, assim, aqui aconteceu uma situação similar. Mas eu não vou focar no que ficou, eu vou focar nos muitos que foram, nos milhares que foram. Esses que vão fazer a diferença, tá? E qual que era o propósito da mensagem desse livro como um todo? Não esqueça que eu estou estudando o livro como um todo. Depois nós vamos ter os detalhes. Primeiro propósito, providência divina. Não importa a situação que eu e você estamos, o livramento que eu e você precisamos, Deus tem pleno conhecimento, plena sabedoria de dar conta de todas as coisas, desde a questão de, se nós estamos falando de saúde, o médico dos médicos, desde uma questão financeira, desde uma questão emocional, desde uma questão que envolve o psicológico, desde uma questão que precisa de uma cura, Deus entra com providência divina. Segunda questão que nós podemos lembrar e devemos também ler para os nossos alunos, que Deus cuida dos seus e mais, os seus precisam também fazer a parte dele. Porque eu vou ter uma peleja, eles tiveram que lutar no decreto, não foi, o decreto está cancelado, o decreto está alterado, vocês poderão se defender, mas a luta vai existir. Então, nesse sentido, nós temos que perceber que não importa o que vai acontecer, Deus vai estar comigo, Ele vai me segurar, Ele vai me fortalecer. É aquela coisa que eu já ouvi um pastor falar, se você está com Deus, você está com a maioria. Ou seja, basta um para estar com você. E leia o Salmo 121, versículo 13 e 4, que diz: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá fiel. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre estará atento. Eu durmo, eu sou desatenta, eu erro, eu faço N coisas que não deveria por não ouvir a voz de Deus. Mas o meu Deus é fiel. Se eu ouvir a voz de Deus, se eu ficar mais atenta, se eu sintonizar naquilo que o Espírito Santo está falando comigo, com certeza nós vamos evitar inúmeras batalhas sozinhos. Uma batalha com Cristo é uma situação, uma batalha que eu crio sozinha por falta de compreender a voz que está me direcionando, ou por falta de aceitar, ou por falta de falar, não, eu quero ficar aqui, eu não quero fazer esse percurso que vai me levar para coisas novas. Aí, amado, aí é eu e você que vamos ter que cuidar das nossas escolhas. Uma outra coisa que eu trago aqui, finalizando para vocês, cuide com falsas estabilidades, tá? Eu acho que está tudo bem, eu posso me acomodar. Não. Esther era rainha e estava tudo bem. De uma hora para outra, uma situação se arma e uma peleja se faz presente. Então, assim, a sua estabilidade é no Senhor, a minha estabilidade é no Senhor, e o resto é tudo instável. Tudo, acredita em mim, inclusive as pessoas próximas a nós. A vida é instável, a doença é instável, o financeiro é instável, o emocional é instável, mas nós temos e sabemos em quem temos crido. Nós temos crido em quem é essencialmente instável, essencialmente gerador de paz, gerador de alegria, gerador de você saber que aquilo vai passar e que você só precisa ter esperança. E esperança requer espera, que é o que aconteceu com o povo do Senhor. Concluindo, Deus tem sim um plano para todos nós. Deus não se importa com a origem de ninguém. Esther era órfã, não tinha pai, não tinha mãe e era humilde. E dessa pessoa, Deus fez uma rainha. Deus quer que a gente se prepare para grandes coisas e não tenha medo do acesso às oportunidades. Ele vai te abrir oportunidades. Se prepare, estuda, rompa suas fraquezas, seja de oratória, seja de filmagem, seja de raciocínio, seja de preparar um esboço, seja do que for, aonde Deus te colocar. Rompa e adentre, aceite e desenvolva, tome posse das suas oportunidades. Enfrente os seus medos com coragem, tal qual o livro que nós estudamos. Tenha responsabilidades compartilhadas. Vou repetir. Tenha responsabilidades compartilhadas no livro Esther, Mardoqueu e todo o povo. Por 3 dias jejuaram sem comer e beber nada. Essa luta não é só minha, essa luta é nossa.
Se envolva com a igreja, se envolva com projetos coletivos. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. E tá tudo bem nós sermos diferentes, e tá tudo bem termos estilos diferentes. Nós nos amamos em Cristo Jesus. Nada é motivo para que haja uma falta de respeito, de união, uma falta de estarmos em dissonância com a obra de Deus. É obra do papai? É. Então é obra minha e sua. Estamos juntos nessa empreitada. Para isso, nós conseguiremos o quê? Atingir o nosso propósito e chegar ao nosso destino. E qual é o nosso destino, professor e professora? Em Cristo Jesus, o nosso destino é o céu. O nosso destino é a nossa salvação. O nosso destino é a nossa parada final e ela não é aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção, te fortaleça, amplie a sua sabedoria, te impulsione e te mexa para novos conhecimentos. E que cada vez mais o nome dele venha a ser glorificado. Até o nosso próximo encontro.